volume 2 também, página 194. Ok, depois a gente vai dar uma olhada, só para ter a noção aí. Isso em inglês, tá? Tá bom. Então o que acontece? Existe uma leitura entre alguns adventistas de que Jesus pode voltar a qualquer momento a partir de 1144, mas essa volta, ela depende da pregação do evangelho a todo o mundo. Porque é um pouco do último sinal da volta de Jesus, né? E será pregado o evangelho do reino, a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, por exemplo, e aí nesse aspecto não é só igreja adventista, é a igreja universal mesmo. Quando que os cristãos vão terminar a obra de evangelização? Se eles tivessem terminado isso em 1910, Jesus poderia ter voltado em 1910, se eles tivessem terminado isso... Você entende que a volta de Jesus depende da pregação? Eu não entendo dessa forma, mas alguns adventistas entendem dessa maneira. De que a pregação do evangelho precisa se cumprir, aí quando se cumprir, Jesus volta. Então, se você se cumprir isso daqui 10 anos, ele já pode voltar daqui 10 anos, se for daqui 20, daqui 50, daqui 30, então dependeria desse elemento humano. Eu discordo dessa interpretação, porque eu entendo que existem alguns elementos importantes. O primeiro deles é a onisciência divina, onde na onisciência divina não existe espaço para será aqui ou ali. Não, Jesus sabe, mesmo que há uma condicionante do tipo, eu vou voltar quando todo mundo pregar o evangelho, ele sabe quando vai pregar e quando ele vai voltar. Então não existe mobilidade na data. E outra coisa, essa questão assim de que Jesus voltará em pouco tempo, e aí Ellen White... Meses. Etc e tal, ela é uma falsa profetisa. Essa é uma questão complicada, Joaquim, porque assim, a despeito do elemento meses não estar presente em profecias bíblicas, Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, ele fala, né? Nós, os que estivermos vivos na volta de Jesus, não precederemos os que dormem. E nem ele, nem os primeiros ouvintes lá na carta dos Tessalonicenses vão estar vivos. Então, pensa assim, o termo meses que você está usando em Ellen White, para dizer que ela é uma falsa profetisa, é o termo nós, os vivos, onde Paulo estaria incluído entre os vivos na volta de Jesus. E Paulo não vai estar. E você não considera Paulo... Isso é uma profecia de Paulo? Sim. Ou é uma esperança que ele tinha? Isso, é uma afirmação dele. Nós, os vivos. Então, você não considera Paulo um falso profeta por causa disso. Jesus não voltou na época de vida dele. Isso é parousia, né? Isso. Ele não está vivo... Quando Jesus voltasse hoje, Paulo não está entre os vivos. Paulo está entre os ressurretos dentre os mortos. Então, o que acontece? Não tem problema você pegar esse elemento e dizer que Ellen White é uma falsa profetisa, eu te concedo, tudo bem, porque você tem o direito de fazer isso. Mas se alguém pegar esse elemento de Paulo e dizer que ele é um falso profeta, e você não concordar, aí Joaquim, só o que demonstra é o que você pega um elemento para dizer que a Ellen White é uma falsa profetisa. Quando esse mesmo elemento é usado contra o seu profeta, aí não, é porque era uma esperança. Então, vou dizer, era uma esperança do anjo da Ellen White que ele voltasse em meses. Era uma esperança da Ellen White que Jesus voltasse em meses. E aí não se cumpriu, como não se cumpriu que Paulo também tinha essa esperança na vida dele e não voltou. Só que Paulo não disse, dentro de poucos meses... Não, tudo bem, mas Paulo ele falou, não nós os vivos, isso. ele não vai estar entre os vivos, entendeu? Ele está escrevendo uma carta e ele está falando, por exemplo, de irmãos que vão crer ainda. Você concorda com isso? Sim, mas ele não vai estar entre os vivos. E a sua audiência original não vai estar entre os vivos. Então não vai ter ninguém vivo ali naquele contexto na volta de Jesus. Entende? Então o fato é, se Paulo não está entre os vivos na volta de Jesus, esse aspecto do que ele diz não se cumpre. E aí, Joaquim, se você quer pegar pesado... Mas você vai chamar Paulo de falso profeta? Não, aí que tá. Ele era um falso profeta? Porque se alguém diz... O que eu vou dizer é que se eu fosse Paulo julgar era um falso profeta? Olha só, se Paulo fosse ser julgado com o critério que você julga Ellen White, sim, Paulo seria um falso profeta. E você discorda que Paulo é um falso profeta? Ela disse que foi revelado o dia e a hora da vinda dele. Mas eu já ela é uma falsa profetisa. Você pode crer nisso e pra mim não tem problema, Joaquim. Isso não afeta em nada. Paulo não disse que viu o dia e a hora da vida de Jesus. Paulo não, mas Paulo falou ele que tinha uma expectativa. Ele tinha entre os essa expectativa. Ponto final. Ele não disse, irmãos, olha, eu garanto para vocês que ninguém aqui vai morrer, que todos vão estar presentes na vida do Senhor Jesus. Ele não disse isso. Não, tudo bem, mas ele disse nós os vivos, ele não vai estar entre os vivos e ninguém da audiência dele vai estar entre os vivos. Ele está falando da esperança dele, não a profecia. Joaquim, o fato se você não quer pegar pesado com Paulo, não tem problema. Eu entendo o que você disse e eu não acho que Paulo é um falso profeta por causa disso. Eu entendo que Paulo, inclusive, se equivocou, obviamente se equivocou, mas esse equívoco é um equívoco, inclusive, natural. Inclusive, alguns irmãos deixaram de trabalhar e ele mandou os irmãos trabalharem. E não só isso. O que acontece? Essas questões são complicadas porque essa acusação ela também é feita ao próprio Cristo.
Quando Cristo fala, não passará essa geração sem que venha o Filho do Homem no seu reino, e tem vários teólogos, inclusive, tá vendo? Jesus falou que ia voltar naquela geração e não voltou também. Porque o ponto é assim, Joaquim, eu não estou advogando nenhuma leitura crítica contra Cristo nem contra Paulo. Eu só estou demonstrando para você que o mesmo argumento que você usa contra Ellen White é fartamente usado contra Cristo e contra Paulo, e aí você não admite só porque você não quer. Sabe, Ezequiel, é interessante vocês fazerem essas afirmações, como eles fazem a mesma afirmação dos plágios, para justificar... A mesma, igual. Para justificar Ellen White, eles dizem assim, mas os apóstolos também plagiaram. Não, eu não acho que os apóstolos plagiaram.